Irmãos e amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. É com grande alegria que vamos dar início agora à nossa palestra de aprendizado, à nossa reunião pública, desejando as boas-vindas àqueles que estão vindo pela primeira vez. É muito bom estar com vocês. E estamos recebendo hoje o nosso irmão Valdemir, colaborador da nossa casa, que vai falar da missão do homem inteligente na Terra. Todos os seres da criação têm uma finalidade, têm um propósito dado por Deus para a sua existência. E quanto a nós outros, foi dado a condição de inteligência e a condição de amar. Então nós não estamos aqui à toa, tem uma missão cada um de nós. Mas qual a missão do homem inteligente na Terra? Então nosso irmão vai dissertar, para nós vamos prestar bem atenção. Se tivermos alguma dúvida, só levantar a mão, a gente esclarece, para interagir. Porque uma coisa é certa, vamos voltar para casa hoje, melhor do que quando aqui chegamos. Tenhamos certeza disso. Basta que queiramos, basta que façamos por onde. E buscando os ensinamentos de Jesus, a gente tem um caminho certo. Vamos fechar os nossos olhos agora. Pensar em Deus, em Jesus, aquele Jesus maravilhoso. Vamos mentalizar a trajetória que fizemos até aqui. Mentalizar cada cômodo do nosso lar. Cada ente querido. Cada parente, cada pessoa que vier na nossa mente. Rogando a Deus que abençoe a todos. Somos todos teus filhos, Senhor. Dá-nos a força e a coragem de vencer nossas dificuldades. Dá-nos a paciência, Senhor, de vencer. Os desafios estão aí, foram colocados porque somos capazes de vencê-los. Fraquejamos quando nos afastamos dos teus ensinamentos. Mas todas as vezes que voltamos para ti, nós temos tuas mãos estendidas para nos socorrer. Enviai vossos ministros a nos ensinar, a nos lembrar, a nos auxiliar a pôr em prática os ensinamentos que nos forem passados. Porque na certeza da tua bênção e das bênçãos de Jesus, vamos iniciar agora a nossa tarefa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Queridas irmãs e queridos irmãos, muito boa noite a todos mais uma vez. É com muita alegria, com muita honra que mais uma vez nós retornamos a essa casa, que é a casa de todos nós, nesse lugar sagrado, nesse lugar de grande responsabilidade, de reflexão e, acima de tudo, de caridade, de compartilhar ensinamentos, de compartilhar ideias, de estudo e de reflexão. Eu, revisitando os meus materiais, eu percebi que em outras oportunidades, em outras casas irmãs, nós já havíamos falado sobre esse tema, e interessante que todas as vezes foram sempre abordagens diferentes uma das outras. Se nós pudéssemos agora estar em alguma parte do Brasil, em algum irmão nosso, em alguma casa espírita, estivesse falando desse mesmo tema, provavelmente ele teria uma outra visão, uma outra perspectiva, um outro olhar para esse tema tão relevante nos dias de hoje. Então é importante a gente saber que a nossa fala aqui, que representa, obviamente, e que está embasada dentro dos postulados da doutrina espírita, é uma das, não é a única, não é a mais importante, mas é uma das que a gente pode ter uma percepção desse mesmo tema. Para quem depois quiser se aprofundar um pouco mais, ver as referências da nossa conversa da noite de hoje, procure o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos 2, o item 13.
Bem, a gente colocou aqui para tentar organizar alguns tópicos. Quem não estiver enxergando, não se preocupe que a gente vai facilitando aqui. Entre eles, a ideia central, que é instruir aos homens, ajudá-los a avançar, melhorar as instituições por meio de direitos e de leis. Essa é a função e a missão do homem inteligente na Terra. Eu já poderia ir embora, inclusive, que ela já está respondida essa pergunta. E entre os tópicos, né, são basicamente 6 tópicos, não sei se a gente vai conseguir falar dos 6 tópicos, mas tem uma coisa que eu brinco muito com a minha esposa, que ela diz que às vezes minhas histórias, elas não têm, tem começo e não tem fim, e às vezes tem um meio. O mais importante é que tenha começo e que tenha fim. Um meio a gente pode bagunçar um pouquinho, mas que tenha começo e que tenha fim, para a gente poder se situar em algumas cronologias. Nessa perspectiva, a gente vai ver o espírito como um ser inteligente da criação, exatamente como está ali na questão 24 do livro dos Espíritos. 2, progresso intelectual e progresso moral, porque dessa ideia que quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce, a gente vai tendo uma maior percepção, a gente vai abrindo ainda mais a nossa visão e o nosso entendimento do bem e do mal. Isso é importante a gente saber. Trabalho e estudo são caminhos de evolução, e a gente vai entender por que essas duas forças, elas têm que estar juntas sempre. As parábolas que foram feitas para frutificarem, e elas apontam caminhos. E em especial a gente vai ver uma parte da parábola dos talentos. No item 5, o que é a inteligência, que ela está diluída aqui em alguns pontos, que a gente vai ver que ela faz parte de atos voluntários ou involuntários, de uma série de questões. E o 6º, a Apologia de Sócrates, que é um livro de Platão, falando sobre o seu grande mestre Sócrates, que vai ter um contexto bem interessante de uma frase muito popular que a gente conhece, não apenas no meio espírita, mas uma frase, uma expressão de quase senso comum às pessoas. E para que não deixemos passar aqui 2 coisas importantíssimas nesse nosso slide, Deus confiou o homem a tarefa para que a gente sabe que ela não é fácil, que ela é de grande responsabilidade, principalmente nesses dias tão difíceis, nesses dias tão maus. E o chamamento da doutrina espírita: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, o primeiro mandamento: instruí-vos. Este é o 2º mandamento. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena enquete, e eu vou realmente precisar da participação de todos vocês, para que a gente possa ter uma visão geral dessa nossa pergunta. Por favor, levantem a mão quem já terminou os estudos e está no mercado de trabalho ou já está aposentado, por favor. Eu vou começar por mim. Levanta a mãozinha aí. Pronto. Nós temos mais ou menos 50%. 50% das pessoas aqui nesse salão, né, que estão nesse contexto de já terem terminado os estudos, ou continuam no mercado de trabalho, ou se aposentaram. Pois bem, essa coisa do terminar os estudos, ela é muito relativa, porque imaginemos o seguinte: para alguns, terminar os estudos pode ser terminar o ensino médio, né, antigamente era o 2º grau, né? Para outros, pode ser terminar a graduação que a pessoa fez, e a partir de então ela entra no mercado de trabalho com aquela área de conhecimento. Mas para outros que evoluem um pouco mais, pode ser terminar o mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Mas a coisa que mais pega nessa pergunta é o terminar os estudos. Terminar os estudos é complicado, porque dá a ideia de que a gente abdicou de estudar, de saber, como se nós tivéssemos deixado de crescer, de evoluir pela senda, pelo caminho do conhecimento. Então, tenhamos cuidado quando dizer: eu terminei os meus estudos. Você parou no tempo, você não quer mais crescer, não quer mais evoluir?
Porque a ideia é que a gente continue evoluindo sempre. Mesmo encarnados, a gente tem que ter ou criar máximo de possibilidades onde a gente possa crescer e evoluir para sermos pessoas melhores para nós, para as pessoas que convivem ao nosso redor e para as pessoas que nós vamos impactar direta e indiretamente na nossa vida. Porque o nosso saber, ele não é apenas uma propriedade privada. Ele também tem que ser, em alguma escala, uma propriedade pública. Ela tem que ser de nós para o coletivo. Por isso que quando a gente se nega a continuar aprendendo, a gente termina os estudos, a gente tem menos capacidade de ajudar e de ser melhor para nós e para o nosso semelhante, para o nosso colega de caminhada. Por isso que eu trouxe duas perspectivas sobre esse mundo moderno, que a gente está vivendo aí, esse mundo louco, de tantas coisas, de tanta informação, que é a perspectiva da esteirinha rolante, que tem academia, que tem em vários lugares, aeroportos e tudo mais, e o cinto de utilidades do Batman. Que tem duas coisas a ver com isso tudo, né? Pois bem, a esteira, imaginemos que o mundo ele seja uma grande esteira rolante. Então, está lá essa esteira andando rapidamente. Se você subir na esteira e ficar paradinho, ela vai jogar você para trás e você sai dela. Se você subir nela e correr ou andar na mesma velocidade da esteira, você não vai muito longe, você vai ficar no lugar. Para poder você superar essa esteira, você tem que andar numa velocidade maior do que a da própria esteira, para que você possa ir além. Com o mundo hoje, o mundo moderno, o mundo da informação, as coisas são assim. O mundo que a gente se prepara, o mundo que a gente se preparou lá atrás, ele hoje é completamente diferente. Por isso que quando a gente termina os estudos, o mundo ele continua andando, as coisas continuam acontecendo, as coisas continuam evoluindo, acontecem coisas novas e a gente entra na esteira e a esteira coloca a gente para fora. Porque a nossa velocidade de evolução, ela não está compatível com a velocidade da evolução do nosso mundo. Então, para que a gente possa estar em sintonia, em diapasão, a gente tem que estar mais rápido, tem que estar mais ativo. E para tal, a gente precisa de mecanismos, de ferramentas, de artifícios que muitas das vezes a escola comum, a escola regular, aquela escola cartesiana, aquela escola que preza pelo conhecimento lógico-matemático, que é aquela que espera sempre a resposta corretíssima do aluno, aquela resposta que vai satisfazer o professor, os índices de não sei o que lá. Tipo, um pedreiro constrói uma casa em 30 dias. Em quantos dias 2 pedreiros constroem a mesma casa? A gente esperaria uma resposta tipo 15 dias, porque vai diminuir a mão de obra. Mas se uma pessoa diz, 60 dias. Mas por quê? Porque eles vão ficar conversando e não vai ter mais produtividade. Aí vai atrasar o trabalho. Só que a escola não quer esse tipo de resposta criativa, diferente e lógica. Ela quer que você responda 15 dias. 15 dias. Então, o que é que a gente precisa aprender? São coisas, muitas das vezes, que a escola regular, a escola convencional, ela não ensina. Por isso, o cinto de utilidades do Batman, que é uma metáfora, que ele é cheio de ferramentas, de equipamentos totalmente genéricos, que servem para zilhões de coisas. Tudo que você imaginar, qualquer situação de perigo, o Batman se sai com seu cinto de utilidades. Mas o que seriam essas ferramentas nas nossas mãos? Coisas que parte disso é uma demanda super necessária, parte, a própria doutrina espírita ela já nos ensina isso desde os seus fundamentos lá atrás, e que hoje em dia as pessoas que têm essas qualidades, essas habilidades, são pessoas que vivem
mais equilibradas no mundo. Empatia, retórica, oratória, leitura dinâmica, ética, consciência das coisas, consciência das leis, moral, consciência religiosa, respeito às diferenças. Uma série de ferramentas, de coisas que dizem respeito a nós e a nossa convivência com os nossos semelhantes. E ferramentas essas, educação socioemocional. O que nós temos hoje, a geração de jovens e de jovens adultos, os nascidos dos anos 2000 para cá, principalmente, e alguns poucos de meados dos anos 90 para cá, que nós temos uma geração que ela é ultra estimulada, porque nós temos um mundo de fluxo imenso de informações que as pessoas não sabem o que fazer com isso. Elas não sabem. É tanta coisa, tanta informação, tanta coisa chegando ao mesmo tempo que as pessoas entram em aflição e não sabem o que fazer com essas informações. Você ia antes em uma sorveteria comprar um sorvete, você tinha lá flocos, chocolate, morango, creme e acabou. Você não tinha muita dificuldade de escolher. Você vai hoje numa sorveteria de bairro, a pessoa tem lá 125 sabores. Pitaia, pistache, eu nunca vi um pistache na vida, não sei nem como é que é. E você, meu Deus do céu, e agora, o que é que eu vou escolher? Aí você volta para os mesmos, chocolate, creme, ou seja, a insegurança, a aflição que dá, a ansiedade que dá, tanta informação sem saber o que fazer com isso. Então, se a gente puder compreender que a velocidade em que o mundo está, se a gente não tiver em diapasão com essa velocidade, e até mesmo um pouco mais rápido, a ter esse cinto de utilidades para ter ferramentas que nos possibilitem ser pessoas que vamos tratar diretamente com esse mundo diferente, com as ferramentas certas para que a gente não entre em aflição e possa ser produtivo, é de fundamental importância a gente aprender muitas dessas ferramentas que a escola não ensina. A escola ela é responsável pelo conhecimento científico, muitas das vezes específico, cartesiano, não necessariamente um aprofundamento maior que isso a gente vai ver em outras áreas da nossa vida. Mas eu acho que eu passei um slide aqui, que é exatamente sobre o conhecimento das coisas, que eu acho que foi o tópico 2 ali. Porque nós temos, dentro da perspectiva do conhecimento humano, várias áreas de conhecimentos ou de ciência diferente. Mas a ciência admitida, né, pela comunidade científica internacional, ou a maior parte dela, que se preocupa com a produção, com o conhecimento científico, a ciência convencional, material, ela está preocupada às leis que pesquisam a matéria. E mesmo que a gente leve em consideração o corpo humano, o homem, ela se detém ao corpo físico, à matéria. Ela não vai além disso. Mas tem tal segmento que pensa, que fala do homem espiritual. Então aí já não é a ciência convencional. Já entra numa perspectiva de uma ciência espiritual, espiritualista, que considera o homem além da matéria. E a ciência espírita, lembrando que a doutrina espírita, em um dos seus tríplices aspectos é a ciência. Então a ciência espírita, ela considera exatamente a nós pertencentes a uma ordem especial. E que ordem especial é essa? Nós somos espíritos imortais. Então nós pertencemos a uma ordem especial. Essa ordem especial é de seres espirituais. Seres inteligentes da criação. As potências do universo. Se quiserem, poeticamente, a menina dos olhos do Criador. Nós somos aqueles que Paulo de Tarso disse que seríamos co-criadores com Deus. Ou seja, co-criador aqui seríamos participantes ativos da criação. Então, veja que nós agora pertencemos, diferente de outros reinos da existência, nós somos de verdade
especiais. E quando as pessoas dizem assim, você é especial, você diz, eu sei que eu sou especial. E somos mesmos, e somos. Então, é essa consciência que a gente deve ter de seres espirituais. Detalhe, muito importante. Devemos lembrar, devemos refletir sobre uma análise, sobre uma reflexão de uma consciência cósmica. Nós estamos vivendo as experiências encarnatórias em um planeta, na escala evolutiva dos mundos, da pergunta 100 até a 110 no Livro dos Espíritos, se não me falhar a memória, um mundo de provas e expiações, de mediano para baixo, mas ele está evoluindo, vai chegar em regeneração logo, logo. Mas nós temos inúmeros orbes que são, recheados, cheios, plenos de irmãos cósmicos nossos em toda a parte do universo. Então, nós devemos lançar essa visão cósmica e não nos limitar ao nosso planeta, porque ele não comporta toda a escala evolutiva que muitas das vezes é necessário ascendermos a outros mundos, e outros orbes cooperam com o nosso orbe, assim como há uma cooperação universal dos orbes mais evoluídos para aqueles que estão em processo de evolução. Então isso é ter uma visão cósmica, não limitar-se ao que o nosso mundo ele nos oferta muito, ele está em processo de transição, de progressão, mas ele não suporta toda a escala de evolução do espírito. Por isso que nós já temos, digamos, em situação de colaboração espiritual cósmica, espíritos que estiveram encarnados aqui no planeta Terra, que haviam transcorrido toda a escala evolutiva que o nosso planeta comporta, já haviam superado essa etapa, já poderiam ascender para mundos mais evoluídos, que fizeram estes, decidiram, por amor à pátria e à terra, ficar para ajudar os irmãos de caminhada. Então, muitos espíritos ultra evoluídos, que não deveriam mais estar aqui convivendo conosco, continuam nos auxiliando para que a gente possa chegar até onde eles já chegaram. Essa cooperação cósmica é que ela é maravilhosa. E isso se dá, inclusive, na atuação dos campos de toda a ciência possível. Todas essas evoluções e revoluções tecnológicas e científicas que estão acontecendo é porque nós estamos vindo num processo de preparação para suportarmos e para entendermos todas essas transformações que o nosso mundo moderno ele nos possibilita hoje em dia. Porque se nós fôssemos povos ainda muito atrasados, esse processo evolutivo ele demoraria ainda mais para acontecer. No entanto, nós já estamos em um patamar evolutivo que já chegam até nós questões muito mais sutis, sublimes, para que a gente possa tratar e trabalhar sobre isso. Então é importantíssimo que a gente tenha essa visão diante de toda essa perspectiva cósmica da nossa evolução. E aqui, o progresso intelectual e moral, acho que está lá no item 3, se não me falha a memória, são 3 aspectos aqui para a gente entender. Nem sempre andam juntos. O que isso quer dizer? Nós vamos encontrar pessoas humildes, simples, muito boas, pessoas desprendidas, de coração maravilhoso, que exalam amor, que são pessoas respeitosas, pacientes, indulgentes, benevolentes, caridosas, mas pessoas pouquíssimo instruídas intelectualmente. Pessoas que, que às vezes, de tão boas que são, acabam sendo enganadas pelos outros. Então a gente vai ter, muitas das vezes, pessoas extremamente inteligentes, mas totalmente amoral ou sem moral, sem ética alguma, mas muito inteligentes, convivendo no mesmo orbe.
convivendo no mesmo espaço de evolução que é o planeta Terra. Então, digamos que essa distância entre eles, ou essa diferença entre eles, está em que muitas das vezes trabalhou muito mais um segmento evolutivo, ou seja, trabalhou mais a questão da evolução moral, para depois, com o tempo, com o desenvolvimento, começar a trabalhar a questão intelectual, a questão da inteligência. E o outro começou por outro caminho. Começou logo pelo caminho da inteligência, adquirir muito conhecimento, muito saber e tudo mais, mas não desenvolveu ainda a moral como deveria e tem dificuldade de relacionamento com as outras pessoas, principalmente nos aspectos, no campo da ética e da moral, na parte social, na parte interpessoal. Mas aí qual o melhor? O melhor seria os dois mundos. O melhor seria os dois mundos. Então, a gente vai encontrar isso reunido em alguém? Certamente que sim. Certamente que sim. Quando o espírito encarnado, ele entende a função, a responsabilidade da inteligência, do seu conhecimento, do impacto que isso pode ter coletivamente e socialmente, da responsabilidade que ele tem em suas mãos, aquele saber, porque não é apenas dinheiro que dá poder, o conhecimento também ele é poder nos dias de hoje. De tal maneira que você pode ludibriar, enganar outras pessoas, pelo fato de você saber mais, ter, digamos, ferramentas de manipulação. Existe uma série, eu não assisti, mas lendo algumas questões, vendo algumas análises, que é a Peaky Blinders, que até o rapaz que fez o filme Oppenheimer lá e tudo mais, que ele faz o Tommy Shelby nessa série. E ele, esse rapaz, esse Tommy Shelby, ele é uma espécie de líder de uma gangue lá da Inglaterra, extremamente inteligente, porém a sua inteligência é usada quase sempre para manipular as pessoas ao seu redor, inclusive os seus inimigos, ao ponto de fazer inimigo se degladiarem um contra o outro para ele levar vantagem sobre a situação. Extremamente inteligente, mas usando a inteligência para manipular as pessoas ao seu bel prazer. Então, por isso que é importante a gente saber que, apesar de, no mundo nós vamos encontrar situações de pessoas que são assim, diferentes nesses aspectos. E aqui o segundo, progresso completo constitui objetivo espiritual. É o nosso objetivo. E saibamos disso. Então, se a gente está retardando uma dessas duas sendas que nós colocamos lá, se estamos, de repente, apenas investindo, apenas em um único caminho, em uma única asa, saibamos que a gente vai precisar depois evoluir a outra asa. Porque a gente pode tentar equilibrar as coisas. Tentar equilibrar as coisas. Mas, se nós formos um pouco mais inteligentes, com o advento da Boa Nova, da terceira revelação, o aspecto religioso da doutrina espírita, ela nos dá um direcionamento moral. O aspecto científico e filosófico nos dá um aporte, uma base intelectual. E então, a partir da doutrina espírita, eu posso começar a desenvolver e ampliar isso para outros conhecimentos do mundo e para a relação com o meu irmão, com o meu semelhante, de tal maneira que eu vou trabalhar a parte inteligível, a parte da inteligência e a parte da moral a partir da doutrina espírita. Que nos dá, que nos oferta, que nos presenteia com o seu tríplice aspecto, que contempla o objetivo espiritual que nos cabe. Evoluir pelo conhecimento e pela moral. Entendendo, compreendendo seus postulados, porque existe uma coisa interessante na ideia da compreensão. E eu estava explicando essa semana para os meus alunos exatamente isso. Eu disse, eu vou dar uma arma para você ter argumento. O que maldade eu fiz, meu irmão?
ter argumento para o seu professor de língua portuguesa. Quando ele passar uma atividade para vocês, eu falando para os meus alunos, que o professor pedir uma interpretação de texto, dá um texto que ele quer que você interprete. Ele está querendo saber a sua opinião. O que é que você entende daquele texto? Você pode até mencionar uma ou outra parte do texto, mas ele quer saber o que você acha do texto, como você vê aquele texto. Agora, quando ele disser assim, compreensão textual, ele não quer saber a sua opinião, ele quer saber se você entendeu aquilo que está no texto, não é a sua opinião. Por isso, aí a grande dificuldade da Bíblia, que são livros interpretativos, quando deveriam ser compreensíveis. Porque a gente fica debatendo argumento interpretativo, aquilo que você pensa que é com aquilo que eu penso que é. E a gente esquece de compreender aquilo que Jesus realmente disse. E aí é uma diferença muito grande. Uma coisa é eu dizer o que eu acho, outra coisa é eu entender o que Jesus disse. E quando a gente vai pelo caminho da compreensão, a gente passa a se equivocar menos. Que agora não é juízo de valor sobre aquilo que eu acho que é aquilo que Jesus disse. E ele foi claro e objetivo. Eu não lembro qual era um estudioso que disse, eu acho que foi o Albert Schweitzer, um austríaco, que passou um tempo no Brasil aqui e tudo mais. Que ele disse que o exemplo não é a mais importante ferramenta de educação. É o único. É o único exemplo de educação fidedigno, é o exemplo. E quando nós observamos a trajetória do Cristo aqui, de tudo que nós temos conhecimento, de tudo que ele fez, ele foi exemplo. Ele foi exemplo. Então, não existe dúvidas quanto ao comportamento de Jesus. Basta a gente entender, de fato, a partir de uma compreensão lógica. E aqui, senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam de inteligência para praticar o mal. E isso corrobora com o primeiro item ali que a gente estava falando exatamente dessa ideia, dessa visão, ou dessa perspectiva de investir mais no nosso processo evolutivo, em uma asa da nossa evolução para a inteligência e a outra para a moral. E aqui, o trabalho e estudo, que a gente havia dito que eles deveriam sempre andar juntos, porque de fato é algo fundamental. Vejam só, através do trabalho exerceremos a solidariedade e o amor ao próximo. Trabalho na ciência, Milena pode dizer isso melhor que eu, é força, é movimento. Então, requer de nós ação. Requer de nós movimento. Quando nós levamos em consideração as demandas sociais e as demandas que são fundamentais para o mundo de hoje, para esse mundo moderno, nós sabemos aonde estão os problemas. Nós sabemos. Conseguimos hoje em dia facilmente identificar. Nós sabemos que existe muita violência, que existe fome, que existe desigualdade, que existe preconceito de toda espécie. Nós sabemos que nós sabemos de tudo isso. Nós temos uma consciência clara disso. Mas o que a gente precisa saber é, sim, mas o que fazer com toda essa informação, com esse saber? Como o trabalho exige força, movimento, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer algo para diminuir ou para acabar
exatamente todas essas questões, esses problemas que envolvem a comunidade mundial, a comunidade humana no planeta Terra. Não esquecendo que existem as demandas materiais e existem as demandas espirituais. Porque se nós só olharmos para a população encarnada, mas o meu irmão desencarnado que continua vivendo em instâncias, em regiões de refazimento, em regiões de sofrimento, e eles ficam aonde? Eles estão por aqui, no planeta Terra também, porém em outra dimensão, em outra região espiritual. Esses também. E o trabalho espiritual que se faz precisa também de médiuns, de pessoas que não necessariamente são espíritas, para que possam fazer frente a esse trabalho. Termos as nossas preocupações e as nossas demandas materiais, cuidarmos uns dos outros e do mundo material, mas também levar esse olhar para aqueles nossos irmãos em sofrimento e em dificuldade que estão vivendo em regiões de sofrimento e que precisam também do nosso auxílio na parte espiritual. Valdir, mas eu não faço trabalho espírita, eu não sei como é que faz isso, eu não sou médium. Você não tem ninguém conhecido, não sabe de alguém que passa por dificuldades, por problemas espirituais. Quando isso acontece, sempre tem aquele que está sofrendo momentaneamente por influência de um irmão, mas aquele irmão que está influenciando ali é também um irmão que sofre, que passa por problemas também, que tem vínculo possivelmente com aquela pessoa que nesse ponto agora está no papel de obsidiado. Mas quem sabe também se essa pessoa que hoje em dia está sendo influenciada, se ela não influenciou, não foi um obsessor numa experiência anterior, ou que não venha a ser no futuro. Então esse cuidado agora para a gente tratar a ambos, ele é fundamental. Então essa preocupação, ela faz com que a gente amplie ainda mais a nossa percepção espiritual e dizer, o que é que eu posso fazer? Prece, meu irmão. Você não é médium, você acha que não é médium, você está doando fluido e nem sabe que está doando fluido agora para os trabalhos na casa, para os irmãos que estão em assistência aqui. E quando nós temos conhecimento disso, olha quando a informação deixa de ser uma simples coisa, sabe, fugaz, para virar conhecimento. Quando você sabe disso, você usa essa informação agora de maneira inteligente ao seu favor. Agora eu sei que tem pessoas necessitadas no plano espiritual que eu posso fazer prece por eles. E que a minha prece vai ajudar a esses. Que eu sei que os meus fluidos podem ser aproveitados por outros irmãos que trabalham nesses trabalhos para ser ofertado como fluido de assistência para ajudar a outros. E o meu comportamento, ele já muda diante disso. Através do estudo, aprenderemos a discernir o erro da verdade. É através do estudo, através da busca por esse conhecimento, que nós vamos entendendo as coisas e ou tentando compreender melhor todas essas. Por isso que o termo ignorante, às vezes ele é usado de uma maneira para classificar as pessoas que são grosseiras, que são rudes, que são grossas. Mas sabe por que a gente usa esse termo ignorante para as pessoas que são grosseiras, deselegantes e tudo mais? Porque a gente está dizendo assim, você não conhece educação. Por isso que você é ignorante, você não sabe o que é educação. Por isso que você é grosso, porque você não é educado. Ou seja, a ignorância é você desconhecer algo. Você desconhecer algo. Porém, com o estudo, essa ignorância, ela passa a ser diminuída, porque nós vamos dando um passo cada vez mais para frente em direção a um conhecimento. E o conhecimento, a partir que a gente conhece,
que a gente sabe, o conhecimento nos transforma. A gente deixa de ser aquele que antes não sabia. E passamos a ser outro, aquele que agora sabe. Com relação aos ensinamentos de Jesus, nós já temos suficiente material para saber o que ele espera de nós. A nossa ignorância, muitas das vezes, ela é, digamos, a negligência, o egoísmo, que nos impede de fazer mais pelos nossos irmãos de caminhada. Não porque a gente não sabe o que Jesus espera de nós e o que ele fez como exemplo para que a gente possa praticar e fazer o mesmo. Então, muda a nossa perspectiva com esse entendimento. O trabalho é o serviço ao semelhante. E o estudo é o ato de se investir na obtenção do conhecimento. Ambos, saibamos, como a gente vem aqui sempre reiterando, essas duas forças, elas são para nós também, mas para que a gente possa oportunizar a tantos outros que a gente puder impactar. E aqui uma equação simples, que não tem número, não tem x, não tem y, não tem um igual a zero no final, é uma equação simples. Amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. E o estudo sem amor, vejam que as setinhas estão bem afastadinhas aqui, ó, constitui quase sempre a experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou de fracasso. Ou seja, ensoberbar-se por aquilo que a pessoa sabe e acaba sendo insensível às dores do outro. Porque sempre vai tentar ser cientificamente, racionalmente demais. Mas sem o sentimento, sem a sensibilidade, sem o amor. Por isso que ambos precisam trabalhar juntos. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor. Veja que coisa bonita, Meimei falou aí. Sentir para saber com amor. Ou seja, quando a gente entende melhor, quando a gente sabe mais, o nosso sentimento, ele se amplia, porque a gente tem consciência daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente tem a experiência, daquilo que nos liga, que nos vincula afetivamente aos outros. Olha só que coisa interessante. Você está em situação de resgate, de reajuste dentro do seio familiar, e você entendendo isso, você trabalha no entendimento de se ajustar através do amor com aquela pessoa que você tem dificuldade dentro da sua família, dentro do seu lar. E entendendo isso, você tenta sempre minimizar, sempre não trazer discórdia, sempre não trazer intriga, sempre trazer a paz, uma palavra de amor, de acolhimento dentro do seio doméstico. Olha como isso muda. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já comungam a glória de Deus. Essa mensagem é de Meimei, do capítulo 30 do livro Instruções Psicofônicas, que foi psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Dentro de tudo isso que a gente já vem desenvolvendo, a gente já meio que atinou para o que é a
inteligência, a missão do homem inteligente e o que é inteligência. Mas a gente meio que colocou alguns tópicos aqui, apenas para, digamos, para deixar de maneira mais didática, mas aqui não resume toda a ideia ou todos os verbetes que dizem respeito à inteligência. Se você for buscar vários manuais, vários dicionários, cada um vai dar, digamos, uma ideia diferente ou várias ideias que vão, de repente, corroborar com essas que estão aqui ou vão ser outras ideias também. Olha só, o que é inteligência? Faculdade peculiar de alguns seres orgânicos. Essa foi lá no Livro dos Espíritos, questão 71. Por quê? Porque nós somos seres orgânicos. Tem alguns animais, como cachorros, gatos, papagaios, elefantes, baleias, golfinhos, que têm dentro do seu instinto pontos de desenvolvimento mais além daquele automatismo do animal, que já dão a ele uma diferença entre outros reinos do mesmo reino animal. Então a gente vai ter animais que são mais desenvolvidos do que outros, porque tem, obviamente, uma percepção diferente nessa escala evolutiva. Veja que coisa interessante. Um chimpanzé, ele comparte com os seres humanos 98% de todas as questões biológicas que a gente tem. Mas você nunca vai ver um chimpanzé fazendo lá uma maquetezinha arquitetônica, não vai ver ele fazendo uma construção de uma ponte, tocando uma sinfonia de Beethoven. A gente nunca vai ver isso. É esses 2% que nós temos que faz total e completa diferença no campo biológico. Porém, lembremos, porque eu estou falando do campo biológico aqui, a questão de uma outra máquina maravilhosa nossa, que é o cérebro físico. Mas saibamos que não é o cérebro físico quem pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro físico é um reflexo do cérebro perispiritual que envia, através de sinapses, todas as informações para o corpo e o corpo obedece. Em situações normais, obviamente. Né? Então, essa divisão do próprio reino animal, a gente vai ter diferenças de inteligências no próprio reino animal. E nós fazemos parte do topo de tudo isso daí. A inteligência é faculdade de conhecer, de compreender. É também um conhecimento profundo em alguma área específica, ou uma habilidade de alguma coisa. Por isso que tem um estudioso americano chamado Howard Gardner, que ele fala da teoria das múltiplas inteligências, que a gente não só tem um tipo de inteligência. Por isso que tem pessoas que têm mais aptidão para a área de exatas, para a área de humanas, para a saúde, para isso, gosta de música, gosta disso, gosta de trabalho manual, não gosta, enfim. Pessoas, tipos, gostos, potencialidades totalmente diferentes. Essa perguntinha aqui a gente vai saber, se der tempo, lá para o finalzinho. E aqui a gente não pode deixar de passar, até que hora? Até às 10h30? (15? Então, beleza. Nosso planeta, ele tem diversas demandas, e a gente sabe disso muito bem. Mas eu trouxe, para a gente falar de maneira superficial, a gente não vai aprofundar aqui, obviamente, essas 4 demandas essenciais no mundo de hoje, que é a preservação do meio ambiente, a educação e a conscientização do ser, o avanço da tecnologia responsável e a colaboração global. Essas demandas, que são demandas sociais, demanda de todos nós estamos contribuindo de algum jeito para isso, é o que se espera, fazem parte da missão do homem inteligente na Terra. Porque o homem inteligente na Terra, ele tem que se preocupar com tudo isso e tudo que a gente falou anteriormente também. Então, olha só, cuidarmos uns dos outros e do nosso planeta. Que temos recursos que não são infinitos,
que podem um dia, se não cuidarmos direito, desaparecer ou ficar escasso. A gente tem uma perda muito grande de biodiversidade. Animais que deixaram de existir e animais que deixarão de existir. Ou seja, isso comprometendo o equilíbrio ecológico. Lembra? Por que as baratas existem? Porque tem bicho que come a barata, e tem bicho que come o bicho que come a barata, e tem bicho que come o bicho que come o bicho que come a barata. E aí tem lá aquela cadeia toda bonitinha que a gente viu lá e tudo mais. Porque existe uma cadeia. Os mundos, eles se interrelacionam, exatamente para que haja um equilíbrio em todos eles. E quando nós, com o mau uso do nosso livre-arbítrio, com a inteligência utilizada para o mal, nós desequilibramos o nosso meio ambiente, que é o planeta Terra, nós teremos responsabilidade com isso e seremos responsabilizados por isso também. Por isso que, sendo missão nossa, precisamos cuidar. Educação e conscientização. Olha só, disseminar o conhecimento e que tenhamos ensino de qualidade em todos os níveis para todas as pessoas. Para que não tenhamos mais pessoas sem educação formal. Que tenham acesso ao conhecimento. Que tenham acesso à informação. Por que eu digo acesso? Porque direito elas têm, mas não chega. Direito elas têm, pela nossa Carta Magna, todo cidadão brasileiro ou estrangeiro radicado no Brasil, que vive no Brasil, todo ele tem. Mas, muitas das vezes, esse direito, ele não chega para essas pessoas. Por isso que a gente fala de acesso, possibilitar acesso, possibilitar acesso. Avanço das tecnologias no mundo hoje, de inteligências artificiais, ou de inteligência artificial, tem uma série de questões éticas que estão sendo colocadas em xeque. Estava até conversando com o irmão Flávio exatamente sobre isso, das demandas da escola, de ter que produzir um material que seja 100% integral, autoral de minha parte, e que o professor não precise pesquisar em nenhum outro lugar para saber se meu trabalho é plágio, porque tem um monte de aluno em todas as instâncias de estudo, do fundamental, da graduação, da pós, utilizando inteligência artificial para fazer o trabalho escolar. Isso é antiético. Entre outras coisas também, a própria questão, será que as máquinas vão tomar o lugar dos homens no futuro? Então tudo isso é de responsabilidade dessa demanda do avanço tecnológico. E a colaboração global, ela é constante, ela é perene, ela é eterna. Das pessoas, das nações, entenderem que nós somos uno, somos uma única coisa. Somos seres humanos iguais, somos seres que precisamos uns dos outros para crescer, para evoluir. Por isso que a gente precisa se ajudar, para que haja essa colaboração global, internacional, sempre. Que acabem as guerras, que a fome nas regiões mais pobres do nosso mundo, ela desapareça. Vou passar rapidamente pela parábola dos talentos. Ela merecia só uma palestra para isso, meu irmão. Para a gente aprofundar isso, para ver o contexto, porque as parábolas do talento, ela está de lado das parábolas das 10 virgens, lá, né? Mas, vejam só, as parábolas, elas foram ditas para os espíritos imortais, ou seja, nós que ouvimos essas parábolas lá atrás, elas vêm ainda ressoando, repercutindo até hoje em nós espíritos, porque ela foi dita para o espírito imortal, ou seja, aquilo lá atrás, ela tem importância até hoje. Ela foi feita para dar frutos, ou seja, é para frutificar. Já que ela tem a premissa de apontar caminho e de mostrar atitudes perante a vida, a partir do momento que a gente ouviu aquilo, que a gente viu aquela parábola, que a gente entendeu a mensagem, a gente passa agora a ter um comportamento diferente referente àquele contexto de ação.
que é o que vai falar a parábola dos talentos aqui. Talento é peso, e por quê? A gente sabe da parábola dos talentos. Então o Senhor saiu, foi viajar, não sei o quê, deixou lá, chamou 3 dos seus fiéis servidores e deu a um 5 talentos, deu a outro 2 talentos e deu a outro 1 talento. E o talento, ele é uma metáfora, porque o talento, se não me falha a memória, ele correspondia a 1 talento, correspondia a 30 quilos de uma determinada moeda. Poderia ser de prata, poderia ser de ouro. No contexto dessa história que Jesus conta, ela é de prata. Então, 1 talento corresponde a 30 quilos de prata. Não é mais uma moedinha não, tá? Então, o talento, ele é peso. Ou seja, esse peso dos 30 quilos é o peso da responsabilidade, da carga que a pessoa está carregando. O talento, ele é capacidade, ou seja, potencialidade de cada um daqueles servidores e inteligência prática. Por que inteligência prática? Porque nós sabemos que na passagem 2 fazem esses talentos multiplicarem. E quando o Senhor volta, eles mostram, olha aqui, ó, o Senhor me deu 5 talentos, ou seja, 150 quilos de prata, e eu estou devolvendo ao Senhor os 5 que o Senhor me deu, mais 5. Bom e fiel servidor. E o outro, ó, o Senhor me deu 2, 60 quilos de prata, eu estou lhe devolvendo os 2 que você me deu, mais 2. Mais 60 quilos, bom e fiel servidor. E o último aqui, ó, talento é padrão de egoísmo, que foi o servidor que pegou 1 talento, os 30 quilos de prata, e enterrou. Por isso, a passagem aqui, ó, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem, fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou os bens. Depois de dar 5 talentos, 2 e 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu imediatamente. Texto de Mateus. E aí, por que padrão de egoísmo? Porque ele, com medo do seu patrão, enterrou, e aí, ó, só deu exatamente aquilo, nada mais, nada menos do que lhe foi dado. Nada mais, nada menos que aquilo que foi dado. Ou seja, eu te dou X, você me devolve X. Eu te dou Y, você me devolve Y. Exatamente. E isso acaba sendo ego. Por quê? Porque os outros, eles tiveram, de acordo com a sua capacidade, com a sua inteligência, não foram egoístas e foram corajosos, audazes de fazer aquilo multiplicar. E muitas das vezes, parte do nosso comportamento, o egoísmo está também em sermos covardes na hora de agir. Exatamente. Exatamente, correndo riscos. E às vezes, a gente só corre riscos se a gente tiver algum tipo de benefício por detrás, benefício pessoal. Não um benefício que vá favorecer a outro. E se a gente for ler a parábola, a gente vai ver que o Senhor dá lá uma dura bem grande lá naquele servidor que enterrou o seu talento. E para finalizar, que eu acho que vai dar tempo, meu irmão, que é falar sobre a apologia de Sócrates, que é o item 6. É um livro de Platão falando sobre o seu grande mestre, que nós sabemos aquela célebre frase de Sócrates: o que eu sei é que nada sei. E o contexto dela é o seguinte: no templo de Delfos, Querofonte, que era também um dos discípulos de Sócrates, ele foi até o templo de Apolo, na cidade de Delfos, por isso o templo de Delfos, e perguntou ao oráculo lá quem era o homem mais sábio de toda a Grécia, ou de toda a terra. E aí o oráculo disse que era Sócrates. E ele foi dizer a Sócrates. Sócrates disse que não acreditava, mas como o oráculo, que representava um Deus, não poderia mentir, ele queria entender porque deu aquela resposta. Porque ele achava que tinha médicos, tinha advogados, tinham senadores, tinha soldados, tinha um monte de gente que o Sócrates acreditava ser mais sábio do que ele.
Só que ele foi procurar todos estes para entender por que ele era mais sábio, foi dito como sábio pelo oráculo lá. E aí ele começou a conversar com as pessoas, e as pessoas começaram a querer falar daquilo que não conheciam, daquilo que não sabiam. Começavam a enveredar por um caminho e se perdiam na retórica, na palavra. E dizia, esse é um tolo, que tenta falar daquilo que não sabe. Esse é ingênuo, fala daquilo que não conhece. Esse é isso. E ele diz, poxa, será que eu sou o mais sábio porque eu sou o único que tem consciência de todas as coisas que eu não sei? De todas as coisas que eu ignoro? Que tudo aquilo que eu não sei é infinitamente maior do que as coisas que eu sei. Então, eu acho que o que eu sei é que eu nada sei. Mas mesmo o pouco que eu sei, ele talvez seja muito para aqueles que não sabem de nada, ou que não conhecem. Mas a nós, seres espirituais, espíritas, que estamos buscando amar e nos instruir, temos a codificação, temos os exemplos de Jesus para darem a nós, ao nosso comportamento, um norte seguro, caminho firme e iluminado, que nos levará a uma ascensão, a uma evolução que nós sabemos que vai culminar na nossa angelitude. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.